Que a paz de nosso divino amigo Jesus, nosso querido amigo Jesus, amigo presente de todos os momentos, esteja conosco, nos abençoando, nos intuindo e nos auxiliando a dar continuidade ao nosso trabalho, de divulgação da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, doutrina que nos consola, que nos liberta, com esse livro extraordinário da Lavra do Chico, do Emmanuel, que é o Consolador, Continuidade aí no livro dos Espíritos, onde ele abre para a gente temas sobre uma interpretação fantástica, da sua espiritualidade, do seu amor e seu carinho conosco, esse Emmanuel. Temas como as ciências, como a filosofia, temas da religião. Então nós vamos continuar hoje com mais essa explanação tirada dele, o livro Consolador. Até hoje nós vimos a parte científica, a parte da ciência, onde nós estudamos as ciências fundamentais, que são a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas. Depois nós entramos na segunda parte, a parte 2 do livro, que é a filosofia. E na filosofia nós já vimos a vida, o aprendizado, a experiência, e vamos entrar hoje na última parte dessa área, da filosofia. Depois dessa parte nós vamos entrar no sentimento. Nós vamos estudar a arte, a afeição, o dever, mas hoje nós vamos ver a transição. O que é a transição? A transição é a mudança de cômodo, a mudança de lado, ou seja, a chamada morte. Quais são as impressões que o Emmanuel dá para a gente dessa morte? Que a gente sabe que não existe, o nome que é dado, mas o Chico, nosso querido amigo Chico, ele falava que a gente passava de um cômodo para o outro. A gente passava do quarto para a sala, que é uma continuidade de vida. Então nós vamos começar a falar sobre a ótica dele da morte. Nós vamos ver sobre suicídio, sobre mortes violentas, sobre afeições que ficam, afeições que se reencontram, Então a gente pede que todos vocês que nos acompanham, que abram bem os olhos, e os olhos do coração e da mente, e escutem com atenção. Se tiverem dúvidas, perguntem que a gente responde. E aqueles que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam e deem seu joinha aí, que tanto nos auxilia, É importante para nós isso. Então nós vamos começar hoje a parte número 2, 1.3, que tem por título Transição. E a primeira pergunta, que nós vamos ver sobre essa explicação danada de boa do Emmanuel é a seguinte. Pergunta número 146. É fatal o instante da morte? O que estão perguntando para o Emmanuel? Se na hora que morreu, morreu. Acabou. Ou seja, a morte aconteceu. Nem acabar, a gente sabe que não acaba. É fatal esse instante? Ou seja, o instante que for da morte, se é ele mesmo, é fatal? A resposta dele. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Que determinação, que orientação prévia é essa? A gente segue uma lei de Deus. Nós vimos sobre o determinismo divino, que a lei da causa e efeito. Então a nossa morte, o momento da nossa morte, o momento concreto dela, o real, do jeito que teria que ser, esse momento está atrelado ao nosso processo kármico, à nossa evolução moral, à nossa necessidade, Então, com exceção do suicídio, que a gente provoca essa chamada morte antes da hora, todos esses casos de desencarne são determinados previamente por essas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, que é do suicídio, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no planeta, no orbe, ele é livre no mundo íntimo. Razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Ele está falando que ele está explicando essa exceção, que é o suicídio. Aquele que vai antes da hora, ele contrai um débito muito penoso. Nós vamos falar sobre isso depois. A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza, essa educação e essa iluminação, quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência,
alçando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma, quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, os nossos guias, nossos anjos de guarda, pela necessidade permanente da vigilância e da oração, ou da oração e da vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Que resposta é essa, né? A pergunta é fatal o instante da morte, ele responde que esse instante não é fatal. O que ele fala? Que de acordo com nossa determinação, de acordo com a nossa experiência, com a nossa evolução, esse instante pode ser abreviado ou pode ser prolongado. Ou seja, quem suicida, quem fica querendo fugir da vida porque está com suas tentações, suas dificuldades e consegue fazer isso, vai antes da hora e contrai dívidas. E aqueles que se iluminam, que trabalham bem, podem ter até dias acrescidos, de acordo com a misericórdia divina, de acordo com o seu merecimento. Então, o instante da morte não é fatal. Ou seja, nós estamos desmistificando, ele está desmistificando aquela, até nós espíritas que falamos, mas quando é a hora, quando não é, não é. E de fato é mais ou menos assim, mas essa hora pode ser esticada ou pode ser abreviada. Eu sugiro que vocês leiam de novo a resposta que ele deu, porque é uma resposta comprida, né? É bom vocês lerem e pensarem bem. Qualquer dúvida, escrevam aí que a gente responde. Pergunta 147. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Ele está perguntando se morreu, muda tudo. Se tem mudança, se tem diferença. A resposta dele: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Ou seja, o que muda é só o corpo. O corpo físico fica na Terra, mas nós, espíritos, continuamos do mesmo jeito. Não muda quase nada, não muda nada. Não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência, ou seja, para nós. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, né, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente é exatamente o que a gente é, não muda nada, né? A única coisa é que o corpo físico não existe mais, mas as mesmas qualidades e defeitos nós temos, nós continuamos do mesmo jeito. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Aí ele fala assim: imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face? Como ele se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da vida nova? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, né, o visível e o invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Ou seja, a morte não muda nada, a gente continua sendo do jeito que a gente é. Ele fala que determinado lugar importa que há uma ampliação da sensibilidade lá no mundo espiritual, mas a gente continua do mesmo jeito. Pergunta 148. O que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos de vida no além-túmulo? Assim que a gente desencarna, o que é que espera a gente lá? Resposta: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa de seus interesses próprios?
Então, se aqui na Terra é assim, a gente junta em interesses comuns, imagina lá no plano espiritual. O homem segue procurando naturalmente essas atividades que eram prediletas nossas aqui. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra, o que acabou de deixar na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas ou viciadas, a sua mente reencontrará as obsessões da materialidade, quais as do dinheiro, a do álcool, drogas, etc, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Ou seja, vamos desencarnar e vamos continuar com as nossas afinidades. Aqueles que são mais evoluídos moralmente vão procurar locais mais evoluídos moralmente, vão continuar existindo, trabalhando, evoluindo. Os que são menos evoluídos moralmente vão procurar locais, vão ser atraídos por locais de acordo com a sua afinidade moral. Isso é comum, é normal que aconteça. Pergunta 149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material, ou seja, do corpo, pode sentir a companhia dos entes amados que que o precederam no além-túmulo? Ou seja, sim, no momento, logo após a morte, a gente já percebe a companhia, a gente pode perceber a companhia daqueles que foram antes da gente? A resposta: se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Ou seja, ele está falando que pode, se a pessoa tivesse merecimento, pode. E desde que esses espíritos que foram antes estejam lá também, já não tenham reencarnado ou não estejam em outras áreas da atividade existencial. Se eles estiverem ali no mesmo nível, com necessidade, com autorização, acompanhando, é claro que pode encontrar. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Deve ser muito bacana assim, seu pai foi muito antes, sua mãe é um ente querido, e você está anos sem ver e se reencontra, aquele amor todo, coisa muito legal. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pelas sombras das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa esses entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e dos seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. Nas reuniões mediúnicas que a gente trabalha de auxílio, as pessoas, tem gente que desencarnou há tanto tempo, tem lá uma mãezinha querida, alguém velando por ele, pedindo, ele não consegue enxergar, não vê porque está agarrado à sua vingança ou à sua posse, achando que aquela casa ainda é sua, aquele dinheiro é seu, aquela fazenda é sua, Então, a gente vai conseguir perceber alguém desde que a gente não esteja muito agarrado aqui nas coisas da terra. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Isso é verdade. Nós trabalhamos em reunião mediúnica de desobsessão e de auxílio. Tem muitos espíritos que falam, não vem falar de parente, não. Tem muito tempo que eu não vejo ninguém, eles me abandonaram. Na verdade, não abandonaram, eles podem estar juntos e devem estar auxiliando. Normalmente alguém é socorrido por intermédio de alguém que tem merecimento, de um parente desse. Só que a vibração deles não permite que eles os enxerguem. Então eles acham que estão abandonados, mas abandonados, como disse o Emmanuel, desamparados por si mesmos. Interessante isso. Pergunta 150. É possível que os espíritas venham sofrer perturbações após a morte? Essa pergunta é bem pertinente, porque muitos de nós espíritas achamos que por ser espírita a gente já está salvo,
já está isento das coisas, que vamos desencarnar, vamos nos encontrar no nosso lar ou numa instituição semelhante, com as pessoas nos socorrendo, né? Aí a resposta dele: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra. Daqueles que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Olha que legal. Ele está falando que todo mundo que teve o coração amante da verdade e do amor e que viveram na terra para o cultivo da prática do bem nas suas variadas formas, a morte não perturba, independente da sua crença. Ele já começa tirando essa pretensão dos espíritas aqui, que acha que por ser espírita vai se salvar, não é? Então todo mundo que vive bem, na religião que tiver, desencarna bem. Aí ele fala do espírita agora, que o espírita cristão não considere o seu título de espírita e aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado os seus olhos espirituais e a visão da verdade em marcha para as realizações da vida imortal. Ele ainda dá um puxão de orelha na gente, né? Está alertando que todo mundo que vive bem desencarna bem. E o espírita que tem algum conhecimento dessa verdade, ele fala que nós vamos ser cobrados de acordo com o nosso conhecimento. Muito se pede a quem muito recebeu. Então a responsabilidade nossa é maior. Mas que nós vamos ser bem recebidos lá é pelo bem que fizermos, não pelo rótulo de espírita. É pelo bem que fizermos, como qualquer outro ser encarnado na Terra, independente de sua crença. Pergunta 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação, né, dos elementos cadavéricos, né? O ato de cremar, né, de incinerar o corpo, o espírito pode sofrer? A resposta dele: na cremação faz-se necessário, né, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, demorando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois de certo modo existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo que se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para sensações de existência material. Então até a lei humana, né, aqui no Brasil no caso, em vários outros países, só pode se cremar após 72 horas do desenlace. E ele está explicando isso. A grande maioria das mortes de nós, a gente vai por o suicídio até indireto. Por exemplo, quem tinha uma programação de desencarnar com 80 anos, um exemplo, podia aumentar um pouquinho, mas aí comeu errado, bebeu muito, desencarna com 60 e poucos, de uma pancreatite, de uma gastrite, de um AVC ou de uma parada cardíaca por causa de gordura e tudo, ele ainda tem tônus vital ali. Então, se ele for cremado logo a seguir, o espírito está agarrado no corpo. Então, ele fala que é preciso esperar e procrastinar por mais horas. Na lei brasileira são 72 horas no mínimo para se cremar, porque pode o espírito estar agarrado lá e sentir aquela sensação penosa de estar sendo incinerado. Pergunta 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diferentes, né, ou diversas daquela chamada morte natural? A morte por acidente, né, casos fulminantes. Aí a resposta dele: a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com seu concurso precioso, né, dessas dores físicas,
é que pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas no mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. O que ele fala? Que essa morte violenta provoca impressões muito piores, sim, muito dolorosas, diferente daquela da pessoa que já está numa doença há mais tempo, se preparando, refletindo. Mas nós já aprendemos em outros livros da doutrina que até mesmo a morte violenta, aquela que foi programada para ser assim por processo kármico de uma pessoa, se aquela pessoa tiver um merecimento, né, tiver sido uma pessoa que evoluiu, que fez o bem, tudo, a espiritualidade pode ajudá-lo a não sentir tanto. Vai depender do merecimento de cada um. 153 a pergunta. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameaçam? Ou seja, se eu estou em frente a um assaltante, estou vendo que um acidente vai acontecer, o carro já está derrapando, eu estou vivo lá dentro, um avião está balançando demais com o perigo de cair, ou começa a cair, algo desse jeito, eu estou lá vivo, vendo, percebendo. Se não for minha hora, eu vou morrer? A pergunta é essa, né? A resposta. Olha que interessante essa resposta. Ela é curtinha, mas é bom a gente refletir nela. Nos aspectos externos da vida, olha que interessante. Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Deus é amor. O que ele quis dizer? Que se a pessoa tiver merecimento, nem um perigo iminente vai fazer com que ela morra naquele momento. Só se não tiver merecimento, nem desespero, nem nada. Então pode acontecer que não morra, dependente do merecimento. Então nós estamos vendo isso hoje. Vimos até a pergunta 153, né? Interessante, falou aventou sobre o suicídio, morte violenta, sobre as impressões chegando lá no mundo espiritual. E nós vamos dar continuidade na próxima gravação, né? A partir da pergunta 154, que tem o seguinte enunciado: quais as primeiras impressões daqueles que desencarnam por suicídio? Então no próximo estudo a gente vai ver as impressões do suicídio pela ótica do Emmanuel, né? Então, escutem bem, leiam, acompanhem com o livro, viu? São assuntos que são pertinentes, são modernos, são necessários a gente aprender. O Emmanuel tem nos ajudado muito. E nós agradecemos mais uma vez o carinho de vocês estarem conosco. E não se esqueçam, dê o joinha se gostarem e se inscrevam no canal, viu? Um grande abraço a todos, que o nosso divino amigo continue abençoando a todos. Fiquem com Deus.